Gente, esse filme Just Before Dawn tem uns assobios, tem uns sons ambientes, uma trilha sonora tão envolventes, tá? É um filme slasher lá de 1981, daqueles que se passam em uma montanha. Então é um slasher rural. Claro, depois do sucesso de Sexta-feira 13, houve um monte, mas esse filme ele tem muito também a pegada de anos 70, porque o assassino não é uma pessoa mascarada, tem a ver com aquelas famílias morando em regiões isoladas, no caso uma montanha, que fazem intercruzamentos e aí sai aquelas pessoas geneticamente modificadas. Tem isso na trama. E tem uma virada final que eu não vou falar nada, nem farei sessão de spoilers, tá? Que prenuncia uma virada que depois teria lá num dos filmes do Pânico. E eu me lembro que quando teve do Pânico, oh meu Deus, eu falei, Just Before Dawn já tinha feito isso. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O elenco, embora a maioria de desconhecidos, trabalha bem, viu? Diferentemente da maioria desses filmes slashers ou de terror B dos anos 80, o pessoal até que tá bem. E ali você tem alguns nomes que na época eram já famosos, pelo menos um deles, e ou promissor, né? Um deles é o Chris Lemmon, filho do Jack Lemmon, que hoje em dia pode não significar nada para a maioria das pessoas, mas foi assim um grande ator, né, de Hollywood. E o George Kennedy. George Kennedy já esteve aqui no meu canal várias vezes, em filme do John Wayne, em filme de terror. George Kennedy participou de novela, né, tipo Dallas, uma das temporadas de Dallas ele estava. Os 4 filmes Aeroporto, enfim, George Kennedy, ícone de décadas, tem assim dezenas de filmes na filmografia dele. Ele é um guarda, né? Ele aparece no filme pouquinho, só para meio que dar um nome, né? Tipo, tem um ator de nome ali. Ele é um dos adultos, né? Um das pessoas mais velhas que avisa esses jovens, alerta esses jovens para não ir para a montanha. Ele chega até a falar assim, e ele é uma autoridade, hein? Ele é guarda florestal, ele fala, então pelo menos fala onde vocês estão, para que depois, na hora de preencher o relatório, eu saiba onde para ir lá buscar os corpos, desse jeito. E depois uma das próprias pessoas dessa família vai dizer, vão embora, mas eles não vão. Então é claro que esses jovens vão morrendo, né? Bom, na verdade, a desculpa para esses jovens estarem lá é assim, um deles supostamente ganhou um terreno naquela montanha. Só que também fica estabelecido que é um parque nacional. Eu falei, oi. Só que o grande barato desse filme, se é que há algum, né? Não, assim, é um filme legal até. É a ambientação, gente. A área onde ele foi filmada é lindíssima. É no estado do Oregon, altas cachoeiras, a floresta é linda e ele tem um clima perturbador, assim, por causa desse assobio, né, tudo, que lembra um pouco anos 70 e com esse pessoal meio deformado aí dessa família, tudo, né? Ele tem uma atmosfera que pode agradar sobremaneira quem gosta de filme ambientado em florestas, tal. Ele não tem muitas mortes, só que a primeira é muito engraçada, depois fica um tempão só para a gente conhecer aquelas personagens, as bobeiras que eles ficam fazendo, né? É, assim, eles ficam, como eu falei, ignorando os avisos para ir embora. Então demora para ter outras mortes. Quando tem outras mortes, elas são poucas e não sei, assim, mais ou menos sangrentas. Só que o que tem nesse filme, além da ambientação, é a Final Girl. É uma Final Girl muito inteligente e ela se torna muito, nossa, empoderada. É quase que um filme feminista, né? Porque o garoto lá que é parceiro dela é um idiota, molenga, uma gelatina. E olha, a morte que essa moça perpetra, né? Tal, o jeito que ela mata a criatura, eu falei, o que ela vai fazer com aquele bracinho dela? Ela é, olha, tá par e passo em termos de inteligência e força com a Jeanne.
aquela Final Girl do Sexta-feira 13, parte 2, também de 1981, né? Então, assim, de todo modo, ele é um filme que eu concordo quando algumas pessoas falam que é um slasher injustamente esquecido. Ok, ele tem problemas de ritmo, ele, né, lento, tudo, mas assim, o fato dos atores não estarem tão maus, ou estarem bem até alguns, o fato de você ter uma Final Girl que tem um arco bem legal, o fato da ambiência, né? Tudo isso conta a favor desse filme. E assim, os jovens, essas personagens, eles desafiam, né, a autoridade, eles não fazem o que precisava fazer, né, de ir embora lá, tudo, mas eles não são personagens que você necessariamente esteja torcendo para que morram, como em um monte de filmes slasher, né? Então, eu acho que para quem é completista de filme slasher e tem paciência para um filme cujo andamento, cujo ritmo é irregular, e já está acostumado com o andamento irregular, né, de filmes dos anos 80, pode gostar desse, se a pessoa gosta de filme ambientado em floresta, tá? E como eu falei, essa primeira morte, pelo menos a primeira, que se passa em uma igreja, é bem assim, divertida, né? E depois tem a tal da virada que eu falei. É bem legal. Tchau.